divertida. E hoje eu aplicado já para entender. Eu acho que eu faço essa bastante, então da graduação do direito civil, e eu acontece que é na história do direito civil, por isso que também a questão de direito civil. Como objetivo dessa novidade os conceitos das aplicações de óculos, as principais aplicações que a gente encontra no mercado, analisar as aplicações dessas aplicações e avaliar quais os impactos da sociedade. Aqui eu estou contente da própria aplicação da computação. Como que ficou para usar porque elas já apareceram e já apareceram. Primeiro, tem que ter uma vez que manda por quê? Com as secas, inundações, ondas de calor, a sociedade começou a pensar como é que a gente vai analisar o papel das empresas e nessas situações e o impacto das empresas causam nessas situações. A estratégia de foi experimentar com essa de vídeos que a gente tem que pensar nas interações futuras. Então, as aplicações são bem amplas nesse contexto. A desigualdade social, que é também o papel social da empresa, como é que ela trata essa questão dessa desigualdade? A comunicação, a gente vai dar um depoimento melhor um pouco mais para frente, eu acho que é tudo que eu vou porque a gente não tinha padronização de certos critérios para viver, só que com as limitações, a gente consegue ter certos critérios que a gente precisa atingir para que a gente consiga essas certificações das empresas. Com a globalização, paralelamente, a conscientização da sociedade, a certidão do processo dessa, proteção da dignidade e da interação civil. Então, o que são essas certificações de sustentabilidade? São instrumentos que são ligados através de empresas. E para repetir essas certificações, nós precisamos de certos sociais, ambientais ou econômicos, para que a gente comprove que está tendo uma ação sustentável. E não só de coisas da criança. Eu não sou só falando que eu tenho que ser sustentável. Eu estou comprovando que eu tenho que ser sustentável para iniciar essa coisa. E por que nós temos um impacto? A criatividade do mercado é uma coisa competitiva. Por quê? Por exemplo, se eu digo que tudo tem empresa que tem certificações de qualidade, e o ministro não tem empresa que não tem a certificação da PCD mesmo, normalmente a gente vai pensar, não vou investir na empresa, porque o único que tem certificação de qualidade, e se você pegar para a então, tem um certificado no mercado, você tem dinheiro de uma empresa. A transparência não faz esse teste. A transparência não faz esse teste. E por isso que a gente faz também. Sobre o sistema da representação. Por quê? Eu falei mais sobre eu não só dizer que eu tenho empresa mas comprovar que eu não tenho porque tem certas empresas que dizem que fazem em cima dessas empresas. Ah, são empresas que tentaram, mas não comprovam pela e chama de marca que não é comprovada. E aí, para evitar esse negócio, a gente entra no que faz nesse contexto que essa atividade não aparece, com a transparência, a diretas, a execução das políticas e a mudança, que é a gestão das políticas. Então, é importante, nesse tópico, que as empresas tenham essas certificações para garantir que elas não vão fazer esse negócio, se realmente tem uma atitude de sustentabilidade.
o índice de sustentabilidade. As certificações dão um processo, consegue validar que o produto ou projeto ou programa conseguiu alcançar a meta de sustentabilidade. E os selos são mecanismos, são formas de mostrar na conversação, seja contratando, experimento, ou mesmo uma sociedade geral, que aquilo que ela está tendo, que é o projeto, que ela está interessada, tem condições de alcançar a sua oportunidade. Então, esses seres são condições de que foi alcançado então, aqui, porque só para ilustrar as disciplinas que são novas, mas para fazer elas que um selo de aplicação e então, classificações da configuração de certificação e confidencialidade, toda essa empresa, esse projeto vai ter um detalhes a fotografia, a tal, o conhecimento da aplicação que mostra que aquele projeto não vai, no caso, significativa, que vai explicar na natureza, entendeu? Tem também essas questões sociais, saúde ocupacional, das mulheres, que estão muito ligadas questões da energia, profissionais. Tem essas atividades corporativas, que são as que para se montar para e outros objetivos, voltar certificações industriais, variedades corporativas, as certificações, parceiros de qualidade, certificações agrícolas, por exemplo, na aplicação, na produção de pesticidas, os próprios controle, né? Eles não habilitaram não para o usuário final. Essa recuperação energética pode se continuar na habitação, por exemplo, ou tem um selo de qualidade embaixo do médio, e setoriais, que aí vai dentro etc. E aí, eles selecionam aqui as principais aplicações que é muito usada no departamento de nacional. Ela consegue dar certeza que ela tem um controle de qualidade do seu produto, que ela oferece um rendimento propício para profissionais, que ela tem regras de segurança, privacidade, usuário, né? E aí, na certificação de relação também, que é a mais antiga, a vida que era usada principalmente nos mais assim. E tem a DRR, que é na entidade fiscal, é a mais internacionalmente, essas são as aplicações mais populares. E aí vamos para as nacionais, que foca tem o seu da
feita, esqueça de ser aquilo. Fala HPE, que é o nosso seria também, nossa aplicação, também também tem um conceito direto, então, esse a eficiência da rede. E aí, você tem que pensar quais são os benefícios. Você vai estar qual é a financeira da aplicação desse tipo, aquele do projeto tem uma maior eficiência mais alta possível. Tem que pensar não só no equipamento, e poupar energia, mas ele sabe a implementação melhor, estar numa configuração melhor, todos os pontos, todos os itens, pega documentos que melhor, ou não deixa de demandar, e mais dentro de todo o estado para isso. Eu já fiz o caso com o letrado também, que passa a lançar isso mais uma dúvida também, tudo que acaba acontecendo, imóveis, não só as coisas também, ele é feito de favorável para toda a vida do trabalhador, esse atendimento, funciona para a business também é aquelas coisas que é. Aumento de bem-estar, ele foi para uma pessoa que faz barreiro, que tem treinamento favorável. Melhor reputação, deve ter. Melhor a empresa, busca na ambiental, contribui para a mente do identificador de geração do Ministério. Inclusive, também, na face de controle de todos os essa produção, ele pode mais necessário, mais analisado, particularmente coisas que está interessado, também do estudou, menos informação, constantemente, haverá menos necessidade de equipamento, e aí, o gasto de manutenção, também definido. E aí, a maneira que tem materiais preparados, tudo que tem uma formação, também é utilizado. E aí, o desafio, simplesmente, do plano, modelo dele, ainda oficial, a imagem da noção, consegue ter e muito passo a passo, funciona pessoa foi dessa assim, pequenos méritos deles, às vezes não conseguem conter ação como é que faz. Ainda falta funcionário para conseguir alcançar essa meta de descobrir que planejar bem, por isso a gente precisa procurar um mercado talvez não seja o melhor consultada se essa pensar muito lá às vezes depende da região e depois escassez de materiais é mais fácil de mas
Desconhecimento por parte dos próprios consumidores e por desconhecimento de não existe a qualidade atual, né? A própria biblioteca, a própria como não conseguiu isso é necessidade que a gente porque essa também pode ser levada a e conforme vão acontecendo as legislações, o empreendimento pode ser prático. Forma política do governo não tem esse conhecimento sobre essa atividade, e também tinha a democracia. Acaba ficando alcançar a sustentabilidade. E aí, oportunidades para a implementação desses ativos. Parece que, claro, ele para criar tem uma processo utilizada. Você está em algum lugar onde quiser sentir existem contratos concorrentes para essa criação. Mas vão estar sendo atualizados para cuidar com questão. Mas você, dependendo do produto que for, esse ponto da sua indústria, você pode ingressar no produto, começar você tem a melhoria de sistema, condicionado, você passa a ter mais acesso a investidores, pessoas mais internacionais. E você desenvolve as pessoas aqui. E aí, as pessoas aqui, quando a parte passada, finalmente acontecer, como natural, a evolução vai e aí, situação atual, o Sudeste, principalmente São Paulo, para construções, por reformas ou revoluções, operações, deveria ser a prefeitura de São Paulo ainda, Rio de Janeiro, quase na bem, a exceção do PLD, ele consegue ter uma instituição um pouco melhor, que serve para assumir o resultado do governo. Vai chamar a atenção para São Paulo, claro, terceiro, tem uma atenção para tudo estar na classe, sem a tentar para atender. E aí, nós conhecemos da IBRP,
hoje é a economia, você está falando que eles fazem do desenvolvimento nacional e tem muito negociando desse hospital, regional de São Paulo, na cidade de São tem vários outros hospitais assim, fez fazer uma ligação rápida e que nossa hospital para o plano dental e depois fica no lugar muito claro. É só para a dimensão, só que para e duas vezes tem um total de como considerar produção de peixe, e vai lembrar isso é um comentário coisa. Ou você, semana que vem, tá no trabalho, no campo natural, e aí, vamos comprar o conceito agora da é que pode ser das condições, obviamente, ou se não tudo, esse caractere é uma minha aí da interação tem que ser preparado. O movimento já de adoção dos critérios para os empreendimentos concentrados. Foi caso uma parte da comunicação, tá? Caso nós temos outras situações, tem a BNT, a Nacional, e a AI, que é uma coisa nacional, mas também a classificação com a BNT. Essa é bom que o mais tem a história aqui, um pouco aqui, e a outra que é dividido em três etapas. Esse que é os próprios questões culturais, como partido, que é o liderança da atividade pé, juventude e universidade. Essa parte pela sua visibilidade junto com outros blocos, para ser colocado pelo leitor de qualquer de acordo com as auditorias da missão certa e as atendimento que eu consigo tanto a norma de identificação das outras, essas indicações que sempre conseguem ter utilizações. Aí temos também a PNPI, que uma abordagem uma detectada, que deve também um caso próprio, experiência talvez ela trata tanto da atenção de contexto, de obra, como da atenção de empresa. A existência dessa compreensível, utilizado para o uso da educação, e também a questão do cuidado biológico. Aí, teve a final, foi feito para ela, principalmente social, então, gosta da responsabilidade, porque nós não fazemos isso. Eles são dedicação, que são encantados, principalmente, para o português estudar o trabalhador ou virtual, ele não está em disputa da sustentabilidade. Então, não só economizar da forma como deveria estar, mas é que mostra que a forma é um pouco de pensamento e fazer essa reflexão. Mas, a educação
estamos presentes em um evento de como pode fazer o seu da nova que tem, e hoje também dar informações para fazer o análise um pouco técnico da educação. Alguns, quando ele apresentava uma institucional, mas também a eleição em volta. E ela precisa de alguns pontos dentro dele estar na educação e fazer a administração dele. E aquele parece que eu tive já de alguns empresas que é utilizado para moderar o depende do compromisso da educação. Os pontos todos que estavam no caminho ambiental, eles têm como fazer a administração da educação. Não precisamos ir logo para falar de depende com o excesso de duas vamos poder a responsabilidade da culpa, porque eu tinha aqui, para eu lá embaixo, lá, ou entendi. Alguns que já tem um texto passa, mas essas áreas não são tratadas como tem na situação, que eu encontrei, o que ele deve comprometer mental. Abrir o menor, o maior, aí já sai, como vai tocar. E pode voltar, aí não. Por exemplo, aí está, pode ver, não está, mas está, não tem que com causa, também não tem que fazer e aplicar independente do aqui todo mundo aqui para implementar todas as condições como a mecânica, todo que controla o aprender mais coisas para, mas não tem ainda um carro profissional com cuidado de qualquer coisa. E também pode acontecer aos poucos que não tem relação a escala, pode também esse estudo dentro do que não é o melhor, é o do família necessário, também é para ter competência mas eu não tenho razão para fazer que está nacionais mais um pouquinho. A interação da troca, a lógica nacional, ela não reflete o caso aqui, o caso nacional do Brasil. Então, eles também não fazem poder para uma adaptação de acordo com o nós temos como gente. Então, ao curso dessa adaptação, o que vai ter muito baixo, anteriormente, o teste, que é um estado não terão mesmo. O nosso e não deve, aí voltando a questão do concurso técnico, a gente está muitas vezes a gente fala isso nacionais, forma preparando o pessoal no curso, resultado da informação, não vai ser comigo, a realidade vai ser aquela vida, então, tudo isso também, deve ter alguma volta, a gente está procurando que falta de coisa, mas tudo que não tem mais volta, fazer tentar também, que essa pesquisa poderia ser controle, tá? Mas principalmente, tem que
e que a nação está acontecendo e a seleção está crescendo. O avanço do rato, os cidadãos interrompidos, algumas estruturas que fizeram para deixar o impacto lá atrás, também não aumentar. O custo impacto cada vez mais, a mais, é uma coisa cada vez mais alta. Então, nós não temos custo que não tem controle nacional. Uma vez a conseguiu hoje a galera uma qualquer um só se não tendo a gestão evitada. O lugar dele, por ser misturado com o mesmo grupo também, muitas tecnologias não têm um impacto necessário, é fundamental para tratar o tipo de vida. Algumas cidades ensinam o tratamento quando é aplicado hoje em dia não tem mais. Algumas cidades não têm nem o aplicado, realmente não é tem um aplicado lá. E também recebe esse tipo de coisa. Então, é um desafio também, que algumas empresas, as empresas maiores, não têm que fazer, mas como a grande maioria, então, nós que estamos lá, ela tem que desafio para o eu já fico na presença que a população está precisando mais da então, precisando essa a comunidade para cada vez maior. Além do claro, esse serviço de eletricidade, criado pelo governo, alguns países estão realizados pelo que não tem, e muitas vezes eles não têm a população, porque também não está proposta para dizer qual uma capacidade técnica para ganhar a obra. É conhecido que é necessário, mas a legislação, ou fala que tem muito financeiro, mas a obrigação de ter algo que é para ficar fraco de chance também de ter onde vai ter a orientação de gestão e de organização. Uma rua, ou uma vida de caminhão, para jogar isso para lugar, essa está aqui também, que está sendo proteção também, muito estado, português. E as maneiras de comunicar com a coisa. Tomamos, né, porque geralmente surpreende que tem uma visão dessas normas centrais para aplicar para vender para o investimento que são usados por vocês em áreas como, por exemplo, enquanto mais a parte diferencial do que coloca no trabalho, não tem que fazer. Então, para o propaganda, que vão preparando, e depois ficar tudo testado. Onde a empresa também procurando ou agregar o valor pode ser só onde PPP. Mas, às vezes, o PPP vai ter uma estrutura. Uma estrutura que ele custou já dar de aquilo, mas eu penso que já está fazendo foi interessante para contar algum dedicação. Então, com ele, e agora, tem um empreendimento que vai fazer com coisa que já começar. Mas necessidade não precisa, é uma vez que então, o que acontece é que a maioria das pessoas na navegação, que são valores do caminho, eles não vão ter o cuidado de fazer. E acaba a os fundos são muito importantes para a gente, ela tem que elevar a respeito. E muitas vezes a empresa não tem
Então, na necessidade, a computação. Ela deve focar, vai, talvez encontrar uma coisa para fazer vários empreendimentos, investimentos local, ou tentar dela é alguém mais popular, e ela cumprir a necessidade para fazer o processo profissional, tanto no escritório como no escritório. Né? Porque a gente pode para o negócio, somente no escritório, essa barreira, a situação e também o equipamento, o bem foi para ser um pouco do que pode ser necessário sempre ter claro o valor do carro, porque não está sendo acrescido mais com o tempo. Para que botar a estrutura, não pode ser fora, mas para então, e o fora também não tem que fazer também. E o nosso país tem pública tem que ter utilizado de forma econômica, porque tudo então tem que ter também facilitar o lucro, e a forma que ela vem tem que ter juntamente com treinamento e mais treinadores. E poucas formas também de segurança. Aqui é uma relação com o social e segurança do trabalho. A qualidade atual, independente de qualquer particular, que é o material que e muitas das vezes esse resultado esse controle sanitário claro. Por falta de coragem, você vai ter alguma turismo ou falta de forma aí tem essa ou pode fazer que aconteça o mesmo que está sendo trabalho. Mas geralmente é uma empresa, a maioria delas não tem esse parâmetro de qualidade do ar, forma possível de que eu sou igual. E também não tem para justamente também aumentando ligado ao mercado, e alguns episódios, como está acontecendo na pandemia, a posição de bombeiro, algo, tudo aí, depois do todo tempo, várias vezes começaram a falecer. A partir do tempo, aí foi feito uma pesquisa, aquela informação que eles tiveram na PDG, ela foi tão alta que eles não viram. Foi para aparecer depois. Então, a maioria das vezes foram na hora de ter questões também que o ambiente poderia ter sido. Apesar de a arte da empresa seja questão de pessoas da transporte dela, a redução do cliente, toda vez que tem dois serviços, pode, ela tem tipo que ela tem na doca. Para ver uma espécie falar. Ela vai transmitir para ela vir para uma frase que você vai chegar. E para a mesa na hora, mas também para o governo, com a campanha, com os clientes. Eu estou fazendo isso, para o pessoal um pouco. O mesmo
outro ponto positivo. Enquanto você pode embora, como introdução econômica ao trabalhador. No pensamento também da segurança do trabalho, que ainda é muito precário essa questão, alguns têm uma visão melhor, alguns trabalham na luta, eles reclamam, eu peço que eles principalmente com determinadamente trabalhadores e tal. Isso nós temos a tecnologia que já pode fazer. Então, desse bem, ela também traz a atividade, essa questão de trabalho. As fazer isso, temos que fazer o bloco, todos os determinantes, toda a determinação do devido forma correta, e a forma do Estado, é mesmo fator que ele faz com você. Então, isso é uma lição clínica para o mundo. Porque nem todas as empresas têm resposta que o benefício da função de Deus, uma obra feita. Ela não é cenário de que não está tendo resultado. Muito pelo contrário. Ela introduz ela de forma que você precisa atividade, ter a questão dela, você não pode trabalhar no também social. E para fazer você para a atividade social. Prevenção e interação de ter planejamento para estudar, ter entrega, funcionamento da política também, como não é para tudo, mas a maré, acompanhamento de trabalho, não sei que não estereótipo, mas não só a visão, mas cobrando isso. Qualquer atividade, sempre tiver para analisar a atividade ou oferecer o efeito do tempo, a aplicação e o cenário de maior funcionamento possível. Então, é possível fazer a atividade e ter voltar a ser possível. Para a gente estar fazendo com a doença e impacto social, que também não só trabalhador, mas como a empresa e o governo. Pode ser todo no prazo, então tem que como a gente já vai ser trabalhado, porque não tem várias tecnologias que vão aplicar a sustentabilidade. Aí fica a questão. Quem vai fazer a manutenção de prova também no prazo de verificação? Quem vai ter a sustentabilidade? Quem vai ter toque de segurança do trabalho? A necessidade, por exemplo, de manutenção está controlada. Qual é a mais perigosa? Vou utilizar uma outra. Aqui é a atividade, uma atividade de serviço para aquela atividade, que é da como fazendo como treinar o filho. Pode ser atividade que você fazer uma avaliação, não comprometendo a estrutura, senão, através do filho, e também não é necessário para eu posso fazer ela naquele ponto. A única que pensar não só na educação, como também na fazenda de muito falar por exemplo, a falar de forma porque já percebi, mas eu tenho um plano, certo? Essa atividade jornal, mas tentar movimento contínuo, ou diminuir, ou regulamentar na área, para a gestão que eu faço, como pode ser a manutenção muito fácil. Então, eu também quero passar isso com ele, mas eu gosto
Então, esse ano, então, é de pensar em os materiais, não controlação, não final, como existe essa possibilidade, ou seja, de fazer uma nova norma para implementar aquele material e pensar que tivesse para, né, para a gestão da unidade de forma que vou para principalmente o caminho da instalação até a função final. Foram muitos desafios encontrados e muito disso também a sustentabilidade do trabalho. Esse andar caminhar porque não foi pensado essa identificação de como mostrar aos empreendedores que isso não é fácil. Demonstrar em que ele estava aprendendo desde o começo, quando ele estiver fazendo. Você faz um comentário. Quando eu falei assim, assim, eu já está. Então, só porque essa relação da profissão sustentável com o trabalho, pensar em sustentabilidade não sendo só a sustentabilidade ambiental, né? Agora tem a nova redação da energia, esse aspecto do mapeamento, apresentar agora esse mapeamento psicossociais. Aí eu sempre penso, né, no cenário da aviação civil, e na minha ótica, não estou dentro realmente, mas já estive, é um ambiente que é tão dinâmico nessa contratação, vai bem os contratos, né, principalmente trabalhadores que têm um histórico mais baixo. Eles têm uma boa atividade de contratação tão grande que, assim, eu me questiono se é saudável para o trabalhador essa relação, sabe? A longo prazo, como é que fica esse trabalhador em termos de sustentabilidade social? Será que ele tem que estar prazo, né, vivendo essa dinâmica da construção civil, né, até quando ele aplica, né, até quando ele se sustenta essa pegada? Eu sempre penso sobre isso, e aí quando eu ouço essa relação, geralmente a gente associa só a questão ambiental, né? Mas eu penso muito nessa questão da qualidade de vida deles. Essa questão o que está acontecendo? Eu já estou trabalhando com foi um contrato de poder social. Alguns trabalhadores, algumas coisas, por que são pessoas, tiveram a necessidade de vida já existir a decisão. Eles já foram direcionados para outro. Encarregado seria mais pessoas. Esse sempre foi direcionado, mas o retorno dele era um temor. Inclusive, um deles estava, digamos, muito pessoas. O dono vai receber uma média de a gente estava continuando quando o próprio trabalho não foi aproveitado. Então, o que continuaram para o simbolismo, a mediação do simbolismo, e continuam porque a necessidade de resposta que foi o processo quando vai para o questão foi uma mediação. E outros casos que ficaram, não estava então, qualquer relação da mudança cada vez mais. Já que a identificação a desse trabalho. Isso também é uma questão que treinamento vai ser determinado por exemplo, para tratar tudo. Porque se faz contato essa pessoa na verdade mudou a qualidade na base. Ela vai contratar um trabalho e fazer tudo muito bem. Ela não tirou a pele,
essa terceira cada ano, ele vai ter um filho artista, vai ter. Então, é evidente, elas estão tendo essa fazendo contrato ativo terminal. Falando do fundamental, administrador, então, não só isso, mas também ele faz agora tem como as normas adaptar, também vai se adaptar à realidade. Esse é um fundamento do trabalho que tem que ser. Esse ano, o objetivo de mandar apenas com 8 horas. Eu faço tendo claro, faz um pouco de ela é então. Eu tenho um pouco mais de realidade de cara. Então, hoje, essa novidade fica tentar pegar o levar para próximo ao nosso cara. Tentar dentro do mercado vai caminhando com mais. E aí, como ficar o valor potencial que é considerado então, de modo que fazer trabalho quando pensando também nas certificações, valor agregado do nome, eu que a consultora pode representar e também auditor de custo e lucro. Então, dá para fazer tanto como segmento que para fazer com direções mais falta texto, adotar como pensamento não só como a atividade do processo. Eu acho que vai melhorar. Já acho que está aqui. Foi um papo, eu tinha assim, você buscar aqui, agora você veio uma semana, aí eu digo que a HPL, se for algum você pode HPL, né? Aí, mas faz comigo, para ela.
estilo um pouco mais aprofundado, você vai ter feito. Como tem sei lá, só eu tenho que guardar de todo mundo. Como ele, eu não sei o que toda aquele fazer. Então, tem respeito de uma participação. Eu sempre falo um pouco desse detalhamento. Se eu falar de forma geral, eu não faz conhecimento da aplicação da legislação, mas eu acho que faltou esse elemento, eu acho que é importante descobrir. Esses indicadores proprietários, de qualidade, mais de eles pontuam. E aí, por que a legislação mais ambientais? Elas não me discutem mais para que cresce também comunitários. Nossa, aspectos iniciais. Então, a gente tem que entender isso com um pouco mais de profundidade para identificar o jeito de vida. Ou eu vou reclamar mais adequado naquela certificadora. Eu vi que você é um comunicador certificadora total. Exatamente, eu vou ficar comunicado. Não existe isso. Se vocês puderem fazer esse podcast, um pouco mais de detalhamento, com fazer o trabalho principal, um pouco da comunicação das minhas direitos, eu falo um pouquinho mais. Eu gosto de fazer a primeira acessibilidade dessa como grande, que seja que ele é reduzido, que é uma fé. É todo o discurso. Como é que ele toma isso? Depois de 20 anos, eu já tenho muito certificador de carro e eu uma coisa diferente, uma diferente. Às vezes, esse certificador que você pulou, que são as pessoas que estão sustentáveis. Então, diminui aquilo. Enfiado, mas é, depois que são sustentáveis, eu vou falar. Porque eu queria aquele slide muito popular, que vai ser mais profundamente na questão. Porque estou realmente apresentado justamente para detalhar, ler, entenda, e para um slide de 10 minutos no máximo, né? Eu falei um pouco mais de interessante. Eu tenho duas novas coisas que eu vou mostrar. Certo? De fazer de construção. E a pergunta que vocês, capítulo que eu quero fazer, ou que fazem feijão da sua maneira, no segmento, qual é esse aprofundamento que eu disse? Eu disse, você não tem uma leitura, eu não posso pensar uma brincadeira agora, mas faça um outro, cuidado do material que não tem mais. Isso vai ficar mais pouco. Pode fazer, tá? É quando eu estava aqui, eu assisti, esse livro que você encontrava, você vai muito para ler. Então, isso não é muito difícil de ser mandado. Todo mundo vê, entendeu? Eu mandava no Oeste, no Oeste, no poder, mas não é. Faz a diferença também relacionada ao filho. Você fala, eu acho muito incomodado. O meu corpo, você escreve, ele está freio, você consegue tão importante. Esse cuidado do texto, né? Então, quais são as perguntas que estão mirando? Eu faço um detalhamento de questionários que eu comento aqui. Eu vou ver a nota do entendimento desse próprio stage. Eu não sei da nota do próprio. Porque a parte que vai pular. Você trabalhou com né? Então, pequena, se eu subir para mim, porque eu não vou tem razão, então, no meu caso, não. Aí, Acabou de ver petições. o prêmio vai ser feito, o prêmio vai ser Se não for o prêmio. Não, Vou ficar ansioso. Eu vou ficar ansioso. você não, não.
sinto um golpe. A professora. E depois, quando a gente for clicar, não vai ter espaço. A proteção foi boa, todo mundo prestou atenção. Olha aí como foi boa a apresentação. Pode ser que não, Acho que eu fiquei na amarela. parabéns, quantas partes foram Tá boa, tudo errado agora.
Oh, God. Setelah mungkin kita kan, Oi? Parabéns. Você como é o quê? Parabéns. Não, eu não sei como que tá. É um hit para você mais com isso. Parabéns. Valeu. Olha, pequenininho, gostei. Pódio feminino. O Ronaldo está sempre no pódio. Você é mulher. Ela está sempre lá, né? Já estou preparando. Memória boa, memória boa ali, mas lá sempre veio tudo ali na frente. Então, show. Posso gravar para você também. Vou segurar. A gente vai começar a cobrir isso. Não tem mais o que, né? Vai cobrir isso ao longo da apresentação. Não tem que terminar. A gente vai fazer sobre esses temas. E aí, no final, eu vou não tem que sei lá. Aí vai ter para aí pedir vida que achou sobre isso. Eu não vejo como eu
Tem É diferente, eu tenho que prestar atenção. que prestar atenção. Responder essa pergunta. Pede justiça, sim. Isso. Não, tinha outra. Assim, eu estou fazendo teste de eu tenho entendido que não tem como fazer dois slides, eu estou fazendo. Então, Sabe que agora tá também a monta vai ser a principal. Sabe? Alguém mais quer? Deixa eu lembrar, se ele faz o livro de amor. certo. Ele está aí, está Eu organiza vai estar no. grupo 10. Tudo 10 para o principal, programa 10. Eu tenho outro que vai ser o estado de docência, que é você de mãe e outra. Só que vou sair, ela está sólida, vai ser ele outro. Então, tem lugar para mais 3 pessoas participarem. Quem gostou, é que o estado de docência, se quiser falar um pouco aqui, se junte a outra. Para trabalhar, tem que trabalhar. Eu acho que seria você participou, né, do Estado. A gente não participou do Estado, por exemplo. Estado, já está toda a disciplina que faz docência, que fez salarial invertida. Orientado pelo Estado de docência. Tiveram essa experiência de salarial invertida. Fazendo banco de ensino, fazendo aula, trabalhando com a Tá. Boninho, eu quero falar. Pessoal, Eu quero que você tenha como voluntário para participar lá de grupo. Ou para as tarefas para frente. E trabalhar. olha, não. Contar com força, mas voluntário não fica. Voluntário a ser capacitado para quando chegar a bolsa trabalhar de verdade. Tá vendo? Olha, os discos completamente perfeitos. Era bom falar. No outro sustentabilidade. Mas se pegar certo, que a gente vai indicar você para depois. Não, mas esse texto que tá Aula. Pensa em substituir. ele tem uma manhã para noite, em dia diferente. Mas depende do dia, né? Ele tá aqui manhã para noite, ele mora na Paulista. Qual é o dia que você pode usar? Hoje, Dia 8. Eu vou ter que ir. Como é que dá a sua placa? ok. Não, não, dá. Você deve ter medo. Quem não mandou, não? Eu mandei para a senhora. Mandou na última A gente não sentou para tentar e fazer. É. Não tá bom, né? Você tá recebendo? Caiu esse mês. Para quê? Tá bonito, né? Eu quando eu disse, isso não era mais aqui meu dinheiro. É o quê? Era mais leve. Carregando por isso, que eu tô só. Quando chegar as coisas para Pois, 780. eles tiraram o serviço porque você não botou na conta que eu disse que ia botar. Tirou 750 só. Porque não foi na conta. Ah, Lembra que você tiver na caixa, tem que ver por quê. Né? deve ser o TED, alguma taxa de transferência, alguma coisa assim. É causa que não é no ponto que confia. Tem volta que a gente vê. Uhum. Fica para o Brasil. 792,50 centavos. Está perdido, sempre. Então, tá todo mundo aí? Não. Tá vendo como a vida é difícil para você? Esse aqui é derrotado.
Sim. Como que podia ser do que teve na história da ciência? A oportunidade, a gente pode fazer meio que um resumo, refletindo o que a gente fez na disciplina. Aí a gente ajuda. Isso, porque é só agora, eu vou tentar uma coisa. É porque eu tenho que fazer o pão de dois faz assim. Aí eu vou trabalhar essa filha aqui quando eu era administrador. Isso, eu ia fazer um ano. Eu tenho que estudar, eu nunca fiz. Eu é de graça. Aí eu não defendi. Eu qualifiquei, não defendi. Eu era para defender, eu fui para Aparecida. Aí não posso fazer mais prática. É. Mas eu já estou formado. Só não vou doutorar. É assim, eu vou criar um é. A única coisa que eu tenho que fazer é virar. Se tiver oportunidade de ficar aqui, bom, se eu for para federal, melhor. Fazer, essa coisa aqui. Assim, não faz aí, mas eu também, a pessoa tem que fazer. Aí o que acontece? Não adianta dizer assim, você quer ficar aqui, você quer ir para o outro. Eu chegava no outro assim, aceitar, não foi para casar. Tá vendo? Muito que pega o outro. Aí o bicho foi para o meu ambiente, você tá? Eu sou hoje e né? Agora, se eu passar na medical, em doutorado, na federal, eu preciso. É menos dificuldade de ter um pouco do outro. Mas é porque tem esse problema da estatística. Na federal não tem estatística obrigatória. E o inglês também lá é mais tranquilo. O inglês da federal também é mais tranquilo. Então, agora quando para doutoral, eu acho que o inglês está só os práticos, né? Entendeu? Para quem é dúvida de quem é, todas as ideias. Isso é muito. Eu nunca dei atenção na graduação. Essa graduação, sei lá, em dobro. Se eu perguntar. A gente está com o potencial de coisa. Uma coisa que você tem um pouco mais de tempo para ser. Para ser da hora. Certo? Aí tem uma coisa. Foi interessante. Só que a vida ele conta um pouco menos de estatística de escola diferencial. A escola mais substitutiva. Eu acho que é melhor mesmo fazer isso. E eu olha, tem bem poderoso só com outra pessoa. Você consegue. A gente alguém para o que passar o tempo aí. A gente a aprovação não é muito alta. Por 50% do que passa no vestibular fica. O restante sai, reprova. É tipo, a pessoa que dá só que aluno, acho que está muito pesado. Assim, tá bom? Vocês fazem a emissão certificada e uma certificada. Qual é a diferença? Eu estou casado, eu estou com 4.
cada um está com uma questão melhor aí. Chegar lá. Vocês são aspectos que nós estamos. A gente vai falar sobre o Colégio Nacional de Psicólogos e também sobre a questão de então, várias chamadas de mulheres de especial, a pós-graduação e vida, a disciplina, então, assim, eu já aproveito para dizer que eu acho que é legal essa coisa. Curso de hoje, mas aí a gente acaba tendo, né? Então, nossa, bem, então, a gente começa falando sobre o nosso planejamento aqui, né? A gente vai falar, a gente tem, né, fazer espaço de discussão, tem espaço, mas a ideia é que a gente faz a legislação, a Política Nacional de então, um pouco também do planejamento, sobre o presidente do PMCC, né? As gestões que envolvem na Constituição Civil, claro, que caso aí o Tribunal da Justiça da Política Nacional de Justiça. Vamos naturalmente passar pela DRS, nesse grande específico, aprender a média dos pontos um pouquinho, traz um momento de reflexão, onde ele trabalha do engenheiro, dentro do saber de nós, né? Dentro da experiência você tem, e qual o diferencial desse profissional desse mercado. A gente começa desvendando a Política Nacional de Instituições. A ideia de desvendar é mais para trazer um pouco da teoria, né? Para embasar essa conversa, mas também identificar o que é que representa a política dentro do cenário nacional. O que é que a gente precisa falar do que precisa de falar, né? O gerenciamento. Então, a gente tem um problema que é absurdo, porque existe uma quantidade de ações revistas no Brasil. Estudos que temos certeza que são toneladas, né? Normalmente, por exemplo, no cenário nacional, eles têm realmente e apenas 4% desses resíduos eles são reciclados no Brasil, que são da lei de 2015. Então, a lei de 2015 tem como ser uma possibilidade de mudança para esse cenário, né? Para tentar equacionar esse problema. Será que a gente consegue resolver esse problema? A lei da 2010, estamos em 2026, e a gente vai ver o problema, né? A legislação. O que é que a ela se constitui, né? Marca legal para transformar o resíduo em oportunidade. A gente não tem tempo para fazer ele colado fora. Então, começa a tratar esse resíduo, mostrando como ele deve ser cuidado. Então, tem, primeiramente, a ideia, né, a política traz a ideia da não geração, é o principal. Em relação a esses resíduos. Então, a gente tem que esperar melhor. Se for gerado, a gente precisa buscar a redução. Então, minimizar essa quantidade desde a sua fonte. Para isso, requer o planejamento, né? A reutilização, que esse resíduo já existe, que a gente possa reutilizar, prolongando essa vida útil do produto da embalagem que foi gerada. Então, que estamos falando da Política Nacional de Execução, que não é aplicada. Diretamente com ação científica. Assim, se quiser transformar o material para um outro ciclo, tentar fazer esse material para um outro ciclo, reutilizando,
O que que faz? O tratamento visando a localização ou a redução desses impactos quando esse material for descartado. Tem alguns tipos de ser descartado e tratativas a gente precisa fazer, né, para poder destinar esse material. E, por fim, a última condição, que é a disposição final, para o resíduo. Então, que não puder ser aproveitado para precisar ser destinado. Então, é basicamente, né, o que a Lei Internacional do Resíduos Sólidos Industriais, desde 2010, e a gente precisa também perceber, dentro da norma, o que ela coloca higiênico e coloca como resíduo sólido. Ou seja, o que é aquele que precisa ser de fato jogado fora e o que é aquele que pode ser reaproveitado. Então, existe uma restrição fundamental para esse conceito. Então, nem todo lixo vai ser resíduo. Né? E aí, a política diz o quê? Maximizar o resíduo e evitar naturalmente, né, o jeito. O que seriam os resíduos sólidos? Materiais descartados que podem ser reciclados e reaproveitados. Essa lei pode ser doméstica e industrial, então todos nós estamos envolvidos nesse processo de alguma forma. E pode ser com eletrônicos, plásticos, vidros, e diversos materiais. E a ideia é que essa ação faça a reinserção desse material, desse ciclo produtivo. Então, os rejeitos têm uma outra conceitualidade. É a destinação última. Então, tudo que for descartado e pode e não pode ser, né, reaproveitado, após bloqueado das possibilidades de tratamento. É a ação, para que a gente possa fazer isso, é o direcionamento obrigatório da instituição final, da instituição final. De acordo, claro, com o que a legislação define como um fundamento da lei. Então, são dois conceitos distintos e precisam ser compreendidos para a política funcionar. E são dois pilares para que a gente entenda esse encaminhamento, né, desse serviço. Destinação e distribuição. Então, o percurso que esse resíduo vai fazer, ele vai estar relacionado ao tipo de resíduo. Então, se é um resíduo, de fato, né, que pode ser reaproveitado, ele vai para a destinação final. Claro, uma destinação que seja ambientalmente correta. E aí, estão pedindo de conceito de utilização, reciclagem, compostagem, recuperação e aproveitamento energético, inclusive. Tá? E o objetivo é esse material retorne pelo ciclo econômico e produtivo, a economia econômica. E a disposição vai justamente fazer com que os rejeitos tenham destinação adequada. E a disposição final precisa ser ambientalmente adequada. Os processos de equilíbrio são a distribuição ordenada em aterro, uma vez que a gente não tem mais de distância, né? E a acomodação segura, atendendo, claro, todos os requisitos necessários para que esse processo operacional atenda à legislação. Então, outros dois conceitos importantes para a aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, destinação e disposição. Mas o que eu falo aí nisso? A gente precisa entender como cada um de nós precisa atuar nesse processo. E por isso que existe a responsabilidade compartilhada para a vida também, da política. Então, toda a cadeia que a gente toda a cadeia de valor responde solidariamente por ter sido declarado. E pode ser penalizada por qualquer pessoa, né, desde que esse papel pode ser penalizada por descumprimento dessas normas legais. E passar essas pessoas. Aí você tem lá os fabricantes, os importadores, comerciantes, distribuidores e, por fim, os consumidores. Todos nós. Né? Precisam ser compreendidos e cada um de nós precisa estar consciente sobre o papel desse processo, entendendo que a responsabilidade não termina na venda, né? Onde tu vai consumir, precisa haver um processo de retorno. Então, esse é o ciclo. Tá? O fabricante vai repensar o seu design, né? Planejar como fazer, o importador traz esse resíduo de fora, né? Como esse resíduo vai ser tratado,
O comerciante precisa de conta para fazer a coleta de alguma forma, e os consumidores devem estar aptos, né, em atuar também dentro desse processo, pode fazer com que o retorno aconteça. Questão do indivíduo. E para que a gente possa ter esse tipo acontecer, vieram também com a orientação da própria política, né, o processo de logística, e aí vieram alguns decretos que influencialmente esses, né, que tratavam de decretos planejamentos, né, e são decretos falam especificamente sobre agrotóxicos, pilhas, baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas específicas e eletrônicos. Então, começou por aí, né? Meados de 2020. Então, a gente começa a ver essa orientação para que a gente conversa com empresa. E o que é essa logística reversa? Como acontece essa logística reversa? Ela vai surgir como um poderoso instrumento para evitar a dinâmica social. Uma vez que a gente descobre com a política que o resíduo não é lixo, né? Ele é oportunidade. Tá? Ele é recurso que pode ser bem utilizado. Então, lá na origem, a gente tem um setor empresarial, que vai produzir e comercializar. Na sequência, o usuário, né, o consumidor, que vai utilizar esse produto, que vai descartar de alguma forma essa embalagem, e precisa de haver, portanto, alguém que faça a coleta e a restituição desse material para os consumidores. E, por fim, a restituição, fazendo que esse ciclo de teste, né, seja algo contínuo. Então, assim, a logística reversa. E a gente traz uma marco legal para estar relacionado à Política Nacional de Resíduos Sólidos. E a gente tem esse procedimento lá em 2010, fazendo essa obrigatoriedade, gerando essa obrigatoriedade. Em 2020, tem os decretos que trazem a necessidade da logística reversa para alguns produtos. Na sequência, a atualização caseira, que é considerada inclusive um marco também importante, quando integra a política, o decreto de 1936, integrando o nacionalismo na reversa, tá? ao CIO. Né? E aí a gente vê que, de acordo com as pesquisas, né, da UNICEF, esse foi considerado um marco importantíssimo, né, para que, de fato, as coisas viessem a acontecer. Para os dias de hoje, né, a gente tem aí, de forma recente, a logística reversa também para os livros. Sim, mas é claro que a gente tem coisa que a gente não tem nada da construção civil específica. Né? A gente está ainda longe da União Nacional de Pesquisa. E, na sequência, a gente vai falar sobre o cenário da construção civil. E o que é que a gente vê acerca da política? Que essa é uma transição inevitável, né? Que transição é essa? A economia circular, ela precisa funcionar, tá? E a política é um caminho para que ela não aconteça, uma vez que o Brasil precisa dos marcos legais, né? Para entender o que é essa precisão de fazer. Então, nós, como consumidores, as empresas, né? Então, a gente precisa realmente, e o modo geral, é a conformidade legal que os móveis, né? E aí, depois, dentro desse ciclo da logística reversa integrada, preferencialmente, a redução na fonte é que se recomenda para que a economia seja de fato circular, e por fim, a gestão de riscos diversos. Tá? Então, essa é a proposta para que a redução aconteça e ser também na construção civil. Por quê? Porque, como eu sempre falei, você não vai encontrar, a construção civil é o que se faz, né? Responsáveis pela geração de renda possível. Então, como a gente olhar para esse cenário e achar que a construção civil pode ter continuado os modos contínuos, precisa se adequar e precisa fazer isso de forma urgente. Então, como é que está a construção civil nesse contexto? A gente já fala de coerência. Bom, isso tudo falando e agora tudo é um pouquinho, que é a segunda parte do nosso trabalho, mas também está integrado com o público da parte de reflexões.
Então, bom, aqui a gente faz a união entre duas legislações, a Política Nacional, que a gente comentou, e agora a gente tem também um texto que foi o Programa 317, que também é uma legislação que foi em 2002. Então, perceba que pode ver que foi em 2000 que o Brasil começa a entrar em legislação de restrições. E como a gente pode aplicar a 2305, que é a Política Nacional, em um contexto de restrição civil. Então, isso que eu faço é isso, né? É a geração, que é mais desejada nesse processo. Se puder, vamos jogar esse livro e aí, uma vez que a gente não foi evitado a geração, então, pelo menos a gente reduz. Não conseguimos verificar a gente não se mas a gente dá uma hora especial, né, que deixa social. Porque, apesar de a gente seguir a lógica da política nacional, a destinação final para medidas de construção de Brasil, nem sempre é uma coisa tão difícil de ser conversada. Aqui no estado de Pernambuco, por exemplo, a gente tem pouquíssimos apelos que são essenciais para receber materiais de construção civil, né, que são 10 EPDs que a gente vai implantar. E aí, agora, especificamente, sobre o programa 307. Porque aí a gente vai apresentar normativos que tratam especificamente dos serviços. Então, esse programa, ele é essa legislação, desse direito de geral, está em funcionamento da política internacional. Então, essa questão da responsabilidade do gerador, também sobre isso, e também a necessidade que existe na política nacional. Então, quem gere esse princípio é o responsável por fazer diretamente o destino dele. Se você não tem condições de fazer isso, você precisa comprovar o fazer para que alguém o faça. Segregação na origem, talvez seja um dos maiores gargalos na hipótese. A gente tem costume de ver obras que têm assim, não está em minha parte. Eles estão acaçando o mundo de dentro. E na rua faz tomar. É a obrigação do segundo programa realizar a segregação na origem. E ele vai mostrar seguir como fazer essa classificação. Porque o programa também mostra os traços desse jeito. Qual é a legislação? E perceba que a legislação é da 2002, está intimamente relacionada com a política de lei 2010. E confia a previsão que ela tem até com o comum, né? Obviamente, não podemos fazer descartes teológicos, positivos, blocos vários, mas a gente tem também no senso comum que ter livre valor pode mudar mercado. Infelizmente, é uma coisa muito colocada na nossa sociedade, porque mesmo como a gente tem obras de meio forte, que não pode ter não. Não tem um livro que, infelizmente, o descartes é feito de uma maneira que sim, a gente vai falar um pouco sobre a participação também. E aí, como eu falei para vocês, né? Essa obrigatoriedade de aplicação dos recursos em lei, ela é feita a partir dessas classes. É o programa cultural do centro privado, saber também que existem outras divisões, por exemplo, a norma, a ideia em 2004, atualizada em 2024, também tem uma classificação desses recursos. Mas quando a gente está falando especificamente de reivindicação civil, são essas classes altas que a gente tem feito na segregação de obras. Então, a classe A, que são aqueles que são reutilizáveis ou recicláveis, como agregados, como os tijolos, blocos, telhas, que funcionam também são maior volume ainda na construção, e a gente também tem que pensar não só em termos de volume, mas como a gente dispõe desse resíduo, a classe B, que são reciclados para outros destinos. Plástico, papel, papelão, metal, madeira. Então, a gente está falando de materiais inertes, né, que não são reativos em um lote. E aí a gente tem a classe C e a classe D. A classe C, que são materiais tecnologicamente transmutentes, uma tecnologia viável de reciclagem, isso não felizmente não pode ser reciclado. Por exemplo, no jeito, já existe uma IPS que fala sobre a reutilização dele. No entanto, ela ainda não é viável, de forma técnica e econômica, mas até o momento não existe essa possibilidade. E aí, nessa classe, tem isopor, gesso, chamizinho, mercado de cimento, massa de vidro. E por fim, classe 3 são resíduos perigosos. E a gente foi ter questão
entre duas normas. O primário é a 1024 e 2024 e o classe D. Ou seja, essa própria condição é, no mesmo classe 1, a NDR 1024, que vai falar sobre rigorosa. E aqui a classe D também trata sobre eles, que são aqueles eventos que tratam com o método de risco, que são tudo que é solvente, esterilizamento, redução marinal. São aqueles que trazem algum tipo de risco. E aí, a gente tem agora, né, uma comparação entre a política nacional e o programa 307, né? A política nacional, um plano muito mais abrangente, uma lógica muito maior para todos os requisitos. E o programa 307, mais focado, porque somente para requisitos da Constituição Científica. Então, como eu disse, a política nacional não estabelece um dever legal para todos os requisitos. Os geradores têm responsabilidade, transportadores têm responsabilidade, cada pessoa da cadeia tem sua função. Existe também a questão integrada desses requisitos, ou seja, uma negociação vários ciclos, e esses ciclos precisam ser respeitados, porque eles têm poder com e com isso tem a responsabilidade compartilhada e ela fica reserva, como é muito difícil. Então, talvez, quando uma coisa de série, de uma mais específica para em construção, esse é um como operacional. Então, eu vejo para mim mais mostrar o passo a passo para isso, e a gente vai ver qual é a ferramenta para isso. Eu vejo que são científicos conhecidos por isso para vocês, e, como eu mencionei, existe a criação de um PICC. Alguém que trabalha no órgão, que trabalha no órgão, já tem PICC? Já viu, né? Então, você tem que ter vezes que saber que você está errado. A gente vai começar um pouco sobre isso. Mas antes, eu acho que eu estava sabendo que os problemas tem muitos graves. E aí, se você observar, por exemplo, na região norte do país, apenas 3,9 das científicas que são específicas de construção de demolição são coletadas. E não existe nenhuma repositório. Nenhum. Uma vez na região sudeste, 52 grãos de pesquisa são coletados, no mercado de gerado, se coleta e se gasta. E há 72 de reciclagem. Isso a gente está falando a respeito de reciclagem, um processo industrial de ser básico. Mas a gente parece aplicar no nível mais simples do resíduo, e essa é uma mercado, né, que tratar o resíduo uma vez no estado do Piauí, por exemplo, esses cidades que estão ativos e falando que estão indo. Então, nós temos dificuldade operacional, a gente está vendo que os resíduos vivos, se for colocar no local corretamente, licenciado, investimento correto. Então, precisa tentar muita dificuldade nesse processo, apesar de não ser individuais, mas tem muito isso. Nós vamos subir um diálogo. Olha, não foi que as meninas não têm uma mão todo mais. Já diversos projetos estão na região sudeste. Também, como a Secretaria explicou, que existe uma confederação ministerial da região sudeste, especialmente no estado de São Paulo, e enquanto a região norte não tem nenhuma altura de reciclagem. Então, essa falta de lugar está legal. Porque uma vez que esse consultor, apesar de não ser possível, né, porque existem outras soluções, mas uma vez que esse consultor tem a sua cultura, como ele destinado a potência, acaba sendo possível a mais precisão. Então, a solução deve ser errada, mas a gente poderia trocar a solução. As enormes, pensando que não existisse a forma da Ministério, por exemplo, seria um espaço clandestino, que apesar de não existir muitas vezes na vida acontecer, a competência de criação de lixões irregulares. E já aqui no estado de Pernambuco, a gente ainda vê, por exemplo, que poder passar ali na região da Guarda, próxima de Careca, do lado direito, existe uma parte que é praticamente lixão, que são de risco. Muitas obras de lixão estão para lá. Impacto social muito grande, de olha perto de pessoas, além de impacto social, porque pessoas de graves e precisam ter com dificuldade. E, por fim, o impacto ambiental e econômico.
Então, melhorar a construção da indústria da produção. Tem fatos muito bons de empregabilidade, de crescimento. Infelizmente, a gente vê tudo de jeito errado, os fatos negativos também. São muito intensos. E aí, foi o ICC, né? O Tribunal de também faz um plano de gerenciamento. A Polícia Nacional de Redução traz o PGR, Plano de Gerenciamento de Resíduos. Bom, e então, mais para a gente foca no desenvolvimento de 10, existe o PGRCC, Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. Esse plano, ele é implementado na programa, ele tem algumas características específicas. Então, por exemplo, ele diz que a responsabilidade da obra, talvez a segregação da obra, conforme as classes apresentadas, que ele está com segurança e cuidado. Imagina, eu tenho um bloco técnico na classe A, mas se eu coloco ele junto da classe B, junto com a telefonia, por exemplo, eu estou fazendo uma segregação cuidada. Então, aquele que potencialmente utilizado passa a ser rejeito. A gente não consegue mais fazer a utilização dele. Então, essa segregação é muito importante. E uma das coisas que ele tem que fazer de jeito certo. E para isso, constituir alguns métodos de redução. Então, é importante você observar as pesquisas de materiais no máximo. Enfim, seria balanceando que está representado também na Unidade Nacional. E é muito importante, e cada vez mais está sendo cobrada, é a rastreabilidade do sistema. Existe um programa que coloca esse público de saída da receita de transporte da área licenciada. Isso aqui eu falo, bate muito na fiscalização. Hoje, para uma empresa, para uma obra, porque tem a licença de operação, a licença ambiental, ele precisa provar para a licença. Tem ISPR, que eu vou falar no tempo, não sai essa licença. Por quê? Hoje, o poder de fiscalização busca afetar ao máximo para as empresas estejam de forma correta. E às vezes a forma de fazer isso é como se o Brasil não aprende e tem que ter o plano de gerenciamento tem que ser preciso dos órgãos fiscalizadores. Hoje, a gente é um convite para uma conferência da parte, junto com a Secretaria de Meio Ambiente. E aí, se diz, né, que ele faz e o que é o ICE. Então, aqui, o Ministério do Serviço, a gente pressupõe que ele tem adequado para a segregação boa, e para ele sair da outra, desse documento, que é o anteriormente, né? Ele falou, é o Sistema Nacional de Movimentação, mas a partir de julho, aqui em Pernambuco, vai ser feito pela Pernambucana. Você pega a data do nome do conteúdo agora, o nome do nosso sistema se chama NPSE. Esse documento, ele mostra todas as prioridades desse princípio. Quem é o gerador, quem é o disposto, quem é o reciclado, a forma desse princípio da quantidade, porque é uma forma de tomar conta desse princípio, como para ele. E aí, transporte tem que ser feito por empresa licenciada, a obra que a gente vai pedir pela licença tem que provar que todos os parceiros também são licenciadas, e por fim, a destinação licenciada, né? E também passa de triagem, reciclagem, vai se manter, e aí, o momento que você vai fazer, né? Existem muitos materiais que não são viáveis de reciclagem, mas a gente tem avançado um pouco mais sobre isso, e hoje a gente tem normas que estão compartilhando um pouco corretamente, mas que estão caminhando nesse sentido. Então, desde quase que eu falei para vocês, que mostra sobre as classificações de resíduos, seria classe 1, seria classe 2, a 15, que fala sobre valorização, então ela já ensina, em 2004, que ela vai definir procedimentos para utilizar e agregar o DCD, dentro da valorização. Então, é uma forma de fazer com que esse ciclo motor continue acontecendo. Também tem a 1516, do eletrófilos, já está mais concreto. E também para o novo do enfim, quando a gente coloca a utilização de agregados reciclados, ou não, o concreto não estrutural de agregamento. Também tem o de gerência, então, lá em casa, tem que se adaptar para a gente não ficar solução melhor.
fazer também relacionado à disciplina, né? Que a gente sempre fala dos objetivos de desenvolvimento social. E, especificamente, a temática da nossa Manália traz o ODS 12, tendo como foco a meta 2.5. Que meta é essa? Baseada no ODS 12, que é a produção e consumo responsável, que já foi naturalmente uma classe social. A gente tem como meta colocar a meta 2.5, que é até 2030 reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção e redução residual de uso. Para isso, faz necessário que haja uma gestão eficaz desse resíduo de consumo e redução. Se essa gestão não acontecer, a gente não consegue atingir a meta, muito menos atender a política. Né? Então, a ideia é que a gente possa contribuir com essa dimensão, por exemplo. Que se carregar desse lado, reduzam as características e prolongem a vida útil da terceira idade. Que a gente precisa pensar de forma consciente, né? Como utilizar e de que maneira a gente usar adequadamente esse recurso. Inclusive, no planejamento, né, quando a gente pensa numa obra, por exemplo, existem algumas boas práticas que a gente poderia aplicar, e até mesmo em domiciliar, se a gente parar para pensar assim, quando tem uma pequena reforma de casa, quantas peças de cerâmica, quantas cerâmicas são quebradas, quantas tijolos, o que a gente faz com isso, né? Coloca areia na beira da calçada, aí chove, a areia faz envolve, né? Coisas básicas, né? São pequenas, mas imagine isso em letra de construção, né? O quanto há de dívida lá no início do processo. Então, que a gente possa, né, dentro dessa pegada, de você conhecendo esses processos, ser parte dessa melhoria, para que de fato as obras sejam mais sustentáveis. Todo mundo navegando que a gente fez o que eu falou, eu tenho que estar com nós como profissionais, né? Então, o engenheiro não tem que ter uma visão política no futuro. Mas ele tem que pensar em toda uma logística desse ambiente de obras. Então, não adianta fazer uma estrutura, nas melhores técnicas. A gente tem que pensar como que a gente faz a impacto, seja positivo ou negativo. E aí, se for a execução, propriamente que esteja precisa ser, além de existir a estrutura completa, uma capacidade de recursos. Então, esse plano, ele não segue especialmente tem um plano, que tem que ter um plano. Ele está engavetado, ninguém tem nem conhecimento sobre isso. Então, criar um treinamento sobre o que é na obra, precisa se contar esse gerenciamento, porque de fato é da gestão, e por fim, né, tem que pensar também que existe o setor econômico. Uma vez que a empresa consegue fazer a gestão adequada, reduz despesas, economia material, e inclusive até com o de salário, a gestão de resíduos corretamente feita é um ponto fundamental que a gente fica sempre depois. Esse é o item que é sempre avaliado. E outro essencialmente, a gestão de resíduos é um ponto fundamental nas outras. E aí, então, na verdade, nós temos que ter uma reflexão hoje, né? E essa pensamento é esse sentido. Não se vai ver menos que é, o caso da central que se deixa. E aí, o engenheiro vai além, porque não é uma forma de econômica. E aí, enquanto ele vai ser gestor, né? Pensar lá no início, como é que esse processo pode acontecer, como a sustentabilidade vai de fato adquirir para que os conteúdos da pessoa não realmente sustentáveis. Então, a responsabilização de toda a equipe que está envolvida, fazer que não tenha conflituação, aumentar esse destaque, transformar as obrigações legais em práticas realmente do lado, se apenas uma obrigação legal, e a lei não tem que estar operacional. Esse é o ideal. Ficar com vocês agora. Participação perto não, né? Já vi? Não,